compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória profissional e que todo esse processo foi essencial para eu chegar até aqui na criação de vídeos para o YouTube. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, me formei aqui no estado mesmo, na Universidade Estadual, e eu me formei desde 2018. Então, nesse processo, eu fui aprendendo muitas coisas, eu fui desenvolvendo muitas coisas, eu fui aprendendo a lidar com muitas coisas. Eu sempre fui mais da área artística, por isso eu escolhi a área de arquitetura. Apesar de envolver alguns cálculos, algumas partes técnicas, essa parte artística também se sobressai muito. Então, foi por isso que eu escolhi a faculdade de arquitetura. E não me arrependo nem um pouco, porque isso me trouxe até aqui de uma forma muito interessante. Eu aprendi muita coisa durante a faculdade. Depois da faculdade também. A faculdade era no interior do estado. E nesse processo eu voltei para minha cidade, que é a capital, para tentar uma vaga no mercado de trabalho. E a minha faculdade, ela envolvia muito essa questão mais conceitual. E aqui na cidade, já o mercado de trabalho, ele é um pouco mais técnico. Então, eu já encontrei uma dificuldade nesse processo. Não quer dizer que para outras pessoas foi difícil também. Eu acho que cada processo é individual, cada trajetória é individual. A minha foi nesse formato. Então, eu senti essa dificuldade, é uma coisa bem pessoal mesmo. Logo que eu cheguei na minha cidade, eu encontrei a área de móveis planejados, que foi quando eu comecei a realmente atuar como arquiteto. Nessa área de móveis planejados, eu descobri que as coisas não eram tão simples assim. Na época, eu não era tratada como arquiteta, na verdade, a gente era contratada como projetista. O que acontece? O piso salarial da arquitetura é um pouco mais alto. Então, quando contratam você com uma outra funcionalidade, né, digamos, no caso projetista, o salário pode ser um pouco menor. É como se fosse algo mais técnico e não que exigisse algo mais profissional, como registro de arquiteto. Então, nesse processo eu já fiquei um pouco decepcionada com isso, mas eu continuei. E eu sei que eu aprendi muita coisa nesse meio tempo, porque eu trabalhei com projetos, de fato, projetos de interiores. Além disso, eu aprendi muito sobre móveis planejados. Eu consegui aprender muita coisa, apesar de ser um processo mais desafiador. Eu trabalhei em 3 lojas de móveis planejados e além da gente trabalhar com a parte de projeto, parte técnica, a gente fazia todo o processo. Então, desde da conversa, a primeira conversa com o cliente, definição de materiais, o que o cliente ia querer para os móveis planejados dele, até a parte de pedidos de móveis para a fábrica. Entre a primeira conversa com o cliente até a venda dos móveis, até a solicitação dos móveis para a fábrica, tinha um levantamento, na verdade, de medidas. Aí a gente ia na casa do cliente, fazia toda a planta do ambiente que ele queria um móvel planejado, às vezes era na casa inteira, então precisava fazer todo esse levantamento na casa inteira, tirar medida de parede por parede, janela por janela, porta por porta. Era um processo muito cansativo. E depois dessa parte de levantamento de medidas, nós voltávamos para o escritório, para a loja, e fazíamos toda a parte de 3D. Essa parte de 3D era onde a gente via a disposição, como iam ficar os móveis planejados, com os móveis que eles já tinham. Muitas vezes eles iam comprar novos, ou às vezes eles deixavam os antigos. Então, além das medidas da casa em si, né, das paredes, pé direito, janelas, a gente também tirava as medidas dos móveis existentes, os que iam ficar, justamente para a gente conseguir encaixar todo o planejado ali. E aí, depois disso, tinha toda a parte de apresentação, alteração, não gostei dessa cor, tem que trocar isso, tem que fazer tal coisa. Isso é totalmente válido porque é a casa do cliente é um investimento alto. Móveis planejados têm um investimento mais alto. É todo o direito do cliente fazer essas alterações. Apesar disso, era mais cansativo o processo. Então, toda alteração, a gente tinha que parar tudo que a gente estava fazendo e alterar. E, nesse meio tempo, a gente trabalhava com mais de um cliente. Então, imagina esse processo envolvendo 4 ou 5 clientes, alterações, medidas, levantamentos, conversas, venda, parte de solicitação para a fábrica, parte de projeto técnico. Para solicitar para a fábrica, a gente tinha que fazer a parte técnica, porque primeiro a gente fazia o 3D e depois a gente fazia o detalhamento para enviar para a fábrica. Eu acredito que era um volume de trabalho muito alto para um salário que não era tão interessante na época e a gente não conseguia nem aproveitar esse salário. Então, assim, era realmente para pagar as contas, mas a demanda de trabalho era muito alta, muita exigência da parte de gerência da loja, exigência para a gente bater metas de vendas, exigência para entregar tudo perfeito e, infelizmente, podem acontecer erros. E nesse processo eu acabei ficando um pouco doente. Nesse intervalo de uns 2 ou 3 anos que eu fiquei nessas lojas. E foi aí que eu fui em busca de escritórios de arquitetura de fato. Então, trabalhar realmente
com a parte de escritório de arquitetura, que até então eu estava em lojas, fazia vendas e trabalhava só com móvel planejado. Muitas vezes a gente pegava o projeto de um arquiteto já pronto, do arquiteto do cliente, e a gente só passava o programa de móvel planejado. Então não era um projeto autoral, a gente pegava e modificava. Para modificar o projeto tinha que solicitar do arquiteto. Então a gente não tinha essa autonomia. Trabalhando no escritório de fato, o projeto realmente sai do escritório. E quando eu fui trabalhar com o escritório de arquitetura, eu também encontrei muitos desafios. Eu acho que quem já formou em arquitetura, quem trabalhou com isso, já deve entender algumas questões dos escritórios, como funciona. Eu posso trazer um vídeo depois, mostrando alguns detalhes ou falando um pouquinho da minha experiência. Lógico, existem trajetórias e trajetórias. Algumas pessoas que eu conheço deram muito bem em escritórios e eu acho isso super válido. Algumas pessoas conseguem realmente se relacionar muito bem com outras pessoas. Não que eu não consiga, mas eu encontrei desafios em relação a clientes mesmo e até aos próprios arquitetos que nos contratavam. Geralmente esses contratos de trabalho não eram CLT, até porque se fosse CLT a gente ia ter que receber o piso salarial. O piso salarial acaba sendo alto para esses escritórios. E para ser bem sincera, nesses escritórios que eu trabalhei, a receita do escritório era bem alta, porque o projeto de arquitetura, ele infelizmente, eu digo infelizmente porque eu já trabalhei com assessorias técnicas para comunidades carentes, então realmente, infelizmente, o direito à moradia ainda é um pouco seletiva. Nem todos conseguem essa ajuda no desenvolvimento de uma residência, por exemplo. Então, óbvio, a gente tem projetos, eu acredito que tenha, né, projetos voluntários, mas, sendo bem sincera, projetos voluntários às vezes não pagam nossas contas. E a gente precisa sobreviver, infelizmente. E ainda não tem um programa que possa contribuir com arquitetos que fazem esse. Eu acredito que não tenha, eu posso pesquisar mais, eu posso estar falando alguma besteira. Mas eu acredito que ainda não tem um incentivo muito grande para profissionais ofertarem projetos mais acessíveis, mas que consigam receber algum auxílio do governo para executar tal projeto, tal tarefa. Então, voltando para a parte de escritórios, em sua maioria, se eu julgando assim, os 90% dos clientes eram clientes classe média ou classe média alta. Tudo bem até aí. Então a receita do escritório sempre foi muito alta, mas infelizmente o profissional não pagava o piso salarial para o arquiteto. Eu entendo que o piso salarial é um pouco alto, né, alto entre aspas, para o que a gente recebe aqui, infelizmente ainda no Brasil é um pouco desvalorizado esse profissional da arquitetura. Dependendo de quem for, de quem seja, pelo projeto não ser tão acessível assim, pelo volume de trabalho ser muito alto, a gente acaba tendo que cobrar um pouco a mais. E por não ser tão acessível assim, a grande massa às vezes não consegue pagar um projeto. E isso eu super entendo. Então tinham todos esses desafios, e o salário já não era tão alto, justamente por conta dessas questões, apesar de aqui na minha região ter um volume de clientes classe média alta muito bom, mas a gente acabava não recebendo essa valorização do nosso trabalho. E o que acontecia? Geralmente os donos de escritórios, eles começavam ali trabalhando como arquiteto mesmo, montavam o escritório, e aí o que acontece? Eles iam contratando estagiários e profissionais. Na maioria dos escritórios, o que predomina são estagiários. Por quê? O arquiteto ele fica mais com a captação de clientes. Estou falando do modo geral, que nem sempre é isso que acontece. Mas onde eu trabalhei com as minhas experiências foram dessa forma. O arquiteto fica mais na parte de gestão e captação de clientes, network. E quem ele contrata, os outros profissionais ou o profissional que ele contrata e os estagiários ficam mais na parte de produção. Então, o projeto em si, por ter fases, ele acaba contratando essa equipe e ele só fica no gerenciamento. Então, a equipe faz a parte de produção toda até o final. Ele só fica, assim, orientando, vendo se está tudo certo, se a decoração escolhida está ok para o projeto, se foi isso que ele combinou com o cliente. E a gente fica mais na parte operacional mesmo do negócio. E apesar disso, o volume de trabalho é alto. E eu tenho certeza que todo arquiteto sabe disso. O nosso volume de trabalho, arquitetos que ficam na parte de produção, nosso volume de trabalho é alto, porque tem essas fases: encontro com o cliente, briefing, desenvolvimento da primeira etapa, estudo preliminar, desenvolvimento de projeto, design do projeto, conceito do projeto, técnico do projeto, encontro com lojas, consultoria em loja. E nesse meio tempo tem um cliente ali ou outro
que às vezes não gosta muito e fica solicitando alterações. O problema nem é solicitar alteração, porque isso é super compreensível. O problema é solicitar muitas alterações, é passar assim mais de 3, 4 meses fazendo alteração para o cliente. E nesses escritórios não existe só um cliente, existem mais clientes. Então imagina todo esse processo, um lugar que você está atendendo mais de 5, 10 famílias de uma vez só. E eu acabei adoecendo nesse processo. Eu fico muito admirada de pessoas que não adoecem nesse processo, porque eu acabei adoecendo. E por que eu acabei adoecendo? A falta de recurso financeiro, porque como eu disse, o salário não era tão alto, não chegava no piso. Infelizmente, eu já trabalhei em escritórios que me pagavam R$ 1.000 por mês, e eu tinha que ir presencial todos os dias, não tinha carteira assinada. E assim, pra ser bem sincero, o que a gente faz com R$ 1.000? Só o meu aluguel era 800. Então isso foi me motivando muito na área da arquitetura, muito mesmo. E para não falar que eu não tentei clientes, eu tentei muito captar clientes, tentei conversar, fazer network, fazer clientes por fora mesmo. Mas eu não sei o que acontece, eu não sei se era a minha forma de falar, se eu não conseguia vender muito bem o projeto, se era porque eu não tinha escritório, eu não conseguia fixar com vários clientes, eu conseguia um ou outro, foi um processo bem demorado para eu conseguir uns 3 clientes. E eu consegui pegar alguns clientes, sim, consegui algumas coisinhas, mas eram poucas coisas. Acho que na época eu também não sabia cobrar. Eu acabava recebendo pouco também, pelo mesmo volume de trabalho que eu já tinha mencionado. E isso foi me desanimando muito. Até que ano passado eu falei, vou procurar outra coisa. Eu não quero mais trabalhar com escritório. Esse escritório, o primeiro escritório que me pagou R$ 1.000, era assim, eu fui perceber depois. Eu falei, nossa, eu tô aprendendo bastante aqui e tal, o chefe é muito gente boa. E eu não percebia que eu recebia tão pouco. Gente, a menos que o salário mínimo. Era assim, um absurdo. E eu formada, 5 anos de formada, com diploma na mão, recebendo esse valor. E depois disso eu fui para um outro escritório, até ganhava um pouquinho melhor, mas era bem pouquinho mesmo, mas assim, não tinha auxílio com transporte, não tinha auxílio com almoço, então eu acabava ficando meio que elas por elas. A chefe era extremamente tóxica e obrigava a gente a fazer coisas assim terríveis, questões assim pesadas mesmo, que levavam até para a questão trabalhista. Então isso foi piorando assim o meu processo de adoecimento em relação à profissão. Infelizmente eu fui pegando muitos traumas. E depois disso eu fui para outro escritório, uma outra arquiteta que me ligou, que falou comigo, falou que adorava o meu conceito, que era muito parecido com o dela. E caíamos novamente num volume alto de trabalho com um salário de R$ 1.500, um pouco acima de um salário mínimo. E, gente, se vocês forem pesquisar qual é o piso salarial do arquiteto, vocês ficam espantados com o valor que eu recebia mensalmente. Era muito baixo. E esses R$ 1.500 no bruto, assim, transporte eu não tinha, e eu tinha que trabalhar presencial, não tinha almoço, então eu me virava como eu podia, eu pegava ônibus, eu levava o almoço pronto, mas isso acabava dando muito mais trabalho. Eu levava mais de 1 hora para chegar no escritório, mais de 1 hora e meia. Eu tinha que sair umas 2 horas antes de casa para chegar no horário. E todos os dias eu chegava com uma enxaqueca horrível, triste, cansada, me sentindo desvalorizada. Tinham clientes assim que me tratavam muito mal mesmo. E a gente não podia falar muita coisa, porque o escritório nem era meu. E a própria arquiteta também não defendia. Então, pensa num processo desafiador, doloroso e muito complicado que eu enfrentei. Com todos esses acontecimentos, eu fui ficando muito traumatizada com a arquitetura, muito mesmo. E isso é triste, porque eu amo fazer arquitetura, eu amo trabalhar com arquitetura. Eu amo de verdade, assim, eu tenho um diploma e isso é muito orgulho pra mim. Mas, infelizmente, trabalhar dessa forma pra mim estava sendo muito complicado. E eu não sei dizer se isso pode mudar em relação à região. Aqui na minha região, o tempo de experiência que eu tenho, os clientes, em sua maioria, eram clientes muito ríspidos, muito rudes, não estou dizendo todos, mas em sua maioria. E eu não sei se isso tem relação com a nossa região aqui, se em outros estados é diferente. Até o ano passado, em que eu falei, eu vou mudar, eu preciso mudar de profissão. Eu não estou mais dando conta de trabalhar dessa forma com esse tipo de pessoa, com esse tipo de chefe. E eu falei, vou mudar. Eu precisava ter algum recurso financeiro, eu não estava trabalhando na época, eu não queria mais voltar para o escritório de arquitetura, eu não tinha condições de montar um escritório só para mim. E foi nesse processo que eu procurei outra coisa. E eu fui trabalhar com coisas completamente diferentes. Fui trabalhar mais com parte de gestão, de parte interna de escritório, administrativo, auxiliar administrativo, para ver se eu mudava um pouco dessa parte criativa
e de cobranças excessivas, que eu tava me sentindo muito sufocada. E de trabalhos assim, eu trabalhava sábado e domingo, quando eu trabalhava com arquitetura, e ganhava pouquíssimo. Pra vocês terem noção, eu fui trabalhar em outra coisa totalmente diferente. Eu trabalhava como auxiliar administrativo e ganhava mais do que trabalhando como arquiteta. Isso era muito triste de perceber, sabe? Nessa parte, eu fiquei mais com a parte administrativa, onde eu fiquei 1 ano trabalhando. E, gente, infelizmente, de novo, eu entrei numa questão assim, era CLT, até aí tudo bem, todos os direitos, tinha férias remuneradas, 13º, eu amava. A questão que me pegava, que sempre me pegou, foi trabalhar em horário comercial. Eu gosto de fazer meu horário. Assim, né? Eu sei que a grande maioria de pessoas que precisam realmente trabalhar, da grande massa, né, precisa se enquadrar nesse sistema tradicional de trabalho. Eu nunca consegui me enquadrar. Eu sou muito mais ativa de manhã, então o que eu tinha que fazer, eu fazia tudo no período da manhã, à tarde eu queria ficar mais livre. Mas quando você trabalha assim para outra pessoa, a gente tem que mostrar serviço, tem que mostrar que tá trabalhando, porque senão o chefe pega no pé. Todos os lugares que eu trabalhei foram assim. E aí eu caí nessa parte de auxiliar administrativo, até aí tudo bem. O problema é que a gestão do lugar era péssima. A gestão era péssima. E eu tinha uma chefe extremamente tóxica também. Assim, parece que todo lugar foi ruim, parece que o problema era eu. Mas, gente, eu perguntava, eu faço terapia, eu perguntava pra minha psicóloga se sou eu. Será que o problema sou eu? E assim, era a má gestão do escritório. A má gestão fazia com que o chefe se irritasse, né? Porque virava aquele bolo para tudo. A gente tem logística para fazer tudo. Para uma empresa funcionar existe um processo, existem fases. E quando você tem um chefe que não consegue administrar essas fases, o que um funcionário tem culpa nisso? Né? A gente pode, assim, falar, ó, a gente pode melhorar esse processo aqui, não sei o que, não sei o que. Mas se o chefe não quer nem te ouvir, mesmo que você dê soluções para algumas coisas, para alguma logística, se ele está ali para gerenciar aquele espaço, ele precisa entender sobre administração, sobre logística. Ele precisa saber quais demandas eles passam para cada funcionário, o que está acontecendo naquele mês, fazer reuniões quinzenais. Pelo menos na parte que eu trabalhei, que era financeiro, era muito necessário reuniões quinzenais para a gente entender o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Eu sugeri isso para minha chefe e mesmo assim ela não acatava. E o que acontecia? Se eu fosse trabalhar de boa, eu continuaria trabalhando, fazendo a minha demanda, entregando. Só que a cobrança era excessiva, no sentido grosserias, formas ríspidas de conversa. Eu já cheguei a ouvir que eu não sabia fazer nada. Então, assim, isso foi me adoecendo muito mais. Eu falava, gente, mas eu saí da arquitetura para não passar por isso. E agora, assim, numa parte mais técnica, mais administrativa, uma parte mais interna, eu tô passando por isso novamente. E eu entendi que o problema não era eu, o problema era a má gestão do escritório, do setor, em que afetava a minha chefe, e ela ficava extremamente grosseira, ficava tratando os funcionários extremamente mal. Eu acho que algumas pessoas já devem ter passado por isso também e devem entender o que eu tô falando. É aí que eu percebi que eu queria algo mais. Então, assim, eu não posso dizer que tudo foi jogado no lixo, que o meu diploma foi jogado no lixo, porque eu ainda pretendo voltar a trabalhar com arquitetura em algum momento da minha vida, porque eu gosto, realmente gosto. Não foi um arrependimento. Tudo foi um aprendizado. Eu acredito que toda trajetória tem um aprendizado. Na minha trajetória como arquiteta, eu aprendi a lidar com clientes, a ter uma conversa mais polida, conversar com pessoas, fazer network, desenvolvi mais a parte de psicologia, porque para conversar com o cliente, para você entender o que o cliente gosta, você precisa entender algumas coisas nesse sentido. Eu aprendi muito sobre psicologia, eu comecei a estudar sobre psicologia na arquitetura. Isso foi muito aprendizado para mim. Aprendi também sobre a vida, sobre chefes que às vezes te prometem muita coisa e não te entregam. Então, saber onde está pisando, saber com quem está conversando, qual é a função que você vai exercer naquele escritório. Entender que a gente precisa se especializar, precisa aumentar nosso budget, nosso salário, e não aceitar esse tipo de tratamento, esse tipo de desvalorização. E na parte de auxiliar financeiro, administrativo, eu aprendi muita coisa sobre notas, sobre lançamento de notas, sobre vendas, sobre compras, administração de fazendas, administração de escritório em si, porque praticamente ficava tudo para o funcionário, a chefe não fazia muita coisa. Então, toda a parte administrativa complicada
era tudo pra gente. Então a gente administrava tudo que uma empresa necessitava, a administração era feita por 2 pessoas. Então nesse meio tempo eu também aprendi. E o mais importante que eu aprendi desde a minha formação era que eu gosto de liberdade, primeiramente. Liberdade de horário, liberdade financeira, o que eu não conseguia. Não conseguia liberdade de horário porque eu tinha que fazer o horário comercial. Não conseguia liberdade financeira porque eu não recebia conforme o meu trabalho, não recebia de acordo com o grau, com o volume de trabalho que eu tinha. E eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de criar comunidades, influenciar pessoas, mostrar, tentar ensinar minha experiência para as pessoas e tentar construir uma comunidade de fato. Foi aí que eu encontrei, que eu sempre quis fazer, na verdade, foi trabalhar com o YouTube, trabalhar com o Instagram, mas o Instagram sempre eu deixei um pouquinho de lado. E foi aí que eu encontrei e que eu estou buscando. Alguns vídeos meus anteriores falam sobre isso, sobre eu estar tentando nessa área de conteúdos, de produção de conteúdos. É complicado, eu assisto muitos vídeos, eu estudo bastante em relação a isso. E eu sei que é dificultoso, é desafiador você produzir, você gravar, editar, postar. Mas assim, por tudo que eu já passei, é um desafio que eu tô escolhendo, sabe? Não é um desafio que colocaram pra mim, que da mesma forma que outras vezes eu passei, foram desafios que foram colocados pra mim que eu não precisava daquilo. Então agora eu tô escolhendo fazer esse desafio. Pra mim é mais difícil trabalhar pra alguém que está o tempo todo sendo grosseiro comigo, e tá 8 horas do meu dia fora da minha casa, do que gravar, editar, postar, parar o dia pra fazer gravação. Como eu quero trabalhar com vlogs, eu acho mais complicado ainda, porque tem posição de câmera, tem posição de situações que a gente faz, tem a gravação do dia todo que a gente tem que fazer. Então é um dia todo só pra gravar, um dia todo só pra editar. E eu tô me organizando nesse momento pra isso e espero que dê muito certo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você tá gostando do que eu tô postando aqui, ou se você tem alguma sugestão do que eu possa falar aqui, pode deixar nos comentários. Deixa o seu like também e se inscreve no meu canal, que eu quero conseguir trabalhar com isso. Eu quero conseguir criar uma comunidade e passar meu conhecimento para as pessoas, porque eu acho que conhecimento sempre tem que ser passado. E tudo que eu conseguir aprender toda a minha vida, assim, que eu puder ajudar as pessoas, eu quero conseguir ajudar.